Você acaba de abrir o portão do nosso jardim encantado. Vem comigo crochetar cada cantinho? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cami. Vamos crochetar o moranguinho sorriso. Rápido e fácil. Perfeito para a gente começar a nossa coleção. Bora crochetar? Para a gente começar a executar aqui o nosso vasinho com morango, a gente precisa falar primeiro sobre os materiais que foram utilizados nele, tá? E eu vou começar falando pelas linhas que a gente utilizou. Começando aqui pelo vasinho, eu usei esse rosinha bem clarinho aqui, ó, que é o macadâmia, que é o 3148. Na grama, eu tô usando o Eco, que é o 5083. No morango, eu tô usando o vermelho círculo, que é o 3402. E aqui, para fazer a folhinha dele, eu tô usando o Mint, que é o 5743. Para crochetar todas as peças, eu tô usando a agulha 2,5 milímetros, só aqui na bochechinha que eu tô usando a agulha 1,8, porque eu usei aqui a linha Cleia, na cor rosinha, para fazer essa bochechinha. Se você tiver dificuldade de usar uma agulha menor, você pode fazer com as mesmas linhas que você estava usando aqui no projeto, que também vai dar certo, tá? O que mais que eu utilizei aqui? Estou usando aqui, ó, uma base, e aqui eu estou usando uma base acrílica de 4 centímetros de diâmetro. Você não necessariamente precisa usar acrílico, você pode usar algum plástico que você tenha aí para cortar, né, mais fácil. Mas você precisa, é legal que você use alguma coisa para endurecer a base para o nosso vasinho ficar retinho aqui embaixo, tá bom? Vou usar também olhos com trava e eu estou usando olhos de 7 milímetros. Para fazer a boquinha dele, eu peguei um pedaço de fio preto, mas é um pedacinho qualquer que você tenha aí, na mesma espessura das linhas que eu estou utilizando. E além disso, eu vou precisar de alfinete, de tesoura e de agulha de tapeceiro. E por último, vou precisar aqui, ó, de enchimento acrílico, tá? É um enchimento acrílico normal, do branquinho mesmo, que a gente compra, que é pra gente preencher aqui o vasinho e o nosso moranguinho. Então é isso. Esses são os materiais básicos que a gente vai precisar para fazer o nosso vasinho de encanto do moranguinho. Bom, a gente vai começar aqui o nosso vasinho fazendo a graminha primeiro, tá? Então eu tô aqui com o meu fio verdinho, eu tô usando aqui o Eco, mas você pode usar o verde da sua preferência, e tô usando aqui uma agulha 2,5. Então eu vou começar aqui a minha grama fazendo a base dela. E aqui eu vou fazer um anel mágico, e dentro desse anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar aqui bem o meu anel mágico. Vou pegar um marcador de ponto, que é importante a gente usar em todo trabalho que a gente for trabalhar, que é espiral. É legal usar um marcador para você saber onde começa e onde acaba o seu trabalho, tá? Vou agora aqui na segunda carreira fazer um aumento para cada ponto de base. Então eu vou começar essa segunda carreira fazendo um aumento, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, vou inserir a agulha e já vou pegar esse fio aqui do anel mágico que eu fechei e vou trazer ele junto. Assim ele já fica embutido aqui no meu trabalho e depois eu não preciso ter outro trabalho, né, de embutir essa linha. Então vou fazer aqui, ó, no meu primeiro ponto um aumento, então, ou seja, 2 pontos baixos no primeiro ponto.
e venho fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, eu já fiz aqui os 2 primeiros pontos. Aqui no terceiro também estou fazendo 2 pontos baixos. No quarto, no quinto. E aí eu já vou pegar e já vou cortar esse fio, para ele não me atrapalhar mais aqui, eu já embuti ele o suficiente. E vou fazer aqui no sexto e último ponto mais um aumento. Então eu termino essa carreira número 2 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 3, aonde eu vou fazer um ponto baixo e um aumento em toda a volta do meu trabalho. E a partir dessa carreira número 3, eu vou trabalhar apenas na alcinha de trás, apenas no BLO, ou seja, na alcinha de trás do meu trabalho, essa alcinha aqui. O trabalho tem as 2 alcinhas, né? Da frente, a de trás, vou trabalhar só na de trás. Então, vou fazer um ponto baixo e um aumento aqui na alcinha de trás, porque eu quero que fique as alcinhas da frente para depois eu trabalhar na minha grama, tá? Vou fazendo esse trabalho de um ponto baixo e um aumento por toda a minha volta até acabar a carreira e sempre na alcinha de trás. Eu termino aqui essa carreira número 3 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4. E como eu falei, a partir da 3 é sempre BLO, então a 4 também vai ser BLO. E eu quero esse matinho aqui bem redondinho. Então a gente vai começar fazendo um ponto baixo na alcinha de trás. Vou fazer um aumento também na alcinha de trás. E agora eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Quando eu faço os 2 pontos baixos e o aumento descentralizado, ou seja, eu dei um ponto baixo que eu dividi os pontos baixos antes de fazer o aumento. Eu faço com que a minha base fique mais redonda. Então, a gente vai fazer isso nas carreiras pares, tá? Toda carreira par que for 2 pontos baixos ou 4 pontos baixos, a gente vai dividir essa primeira sequência de pontos baixos, para que não fique aumento sobre aumento. Ele vai distribuir o aumento melhor na circunferência, o que vai fazer com que a minha peça fique mais redonda. E agora eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento até o final aqui. Então, vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Mais 2 pontos baixos, outro aumento. Mais 2 pontos baixos, outro aumento, 2 pontos baixos, faço um aumento e vai sobrar aqui um ponto, onde vou fazer um ponto baixo. Então, eu termino aqui essa carreira número 4 com 24 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira número 5, onde vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento também por toda a volta e também só no BLO. E agora eu faço normal. As carreiras ímpares eu faço normal. Então, 1, 2, 3 e faço um aumento. E repito essa sequência até o final da carreira.
2, 3, e no último ponto aqui eu faço um aumento. Então eu termino aqui essa carreira número 5 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 6, também BLO, e como é uma carreira que eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento, eu vou dividir também o começo dos pontos baixos. Então, ao invés de 4, vou fazer com 2 esse primeiro. Então, 1, 2, faço um aumento, e agora eu começo a fazer os 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. 2, 3, 4, faço um aumento e repito esse padrão até o final da minha carreira. E aqui na última, 1, 2, 3, 4, faço um aumento, e aí vão sobrar 2 pontos, eu faço os 2 pontos baixos. Então você nota que quando a gente distribui, olha, os aumentos, não fica aquelas pontas do aumento sempre no mesmo lugar, ele fica mais redondinho. Então eu terminei a carreira número 6 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a última carreira da nossa grama, com 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então eu começo aqui em BLO também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, faço um aumento e repito esse padrão até chegar aqui no final. Quatro, 5 e faço um aumento aqui no último. A base da minha graminha tá pronta, tá? Então eu vou cortar meu fio. E vou fazer o nosso ponto falso, que a gente já está acostumado a fazer, só para dar um acabamento melhor aqui na base. Então vou vir aqui, coloquei o meu fio na agulha de tapeceiro, vou pular esse primeiro ponto aqui, vou vir aqui no segundo, colocar a minha agulha aqui de frente lá para trás, pelas 2 alcinhas, passo o meu fio, pode dar uma puxadinha, volto no último ponto que eu fiz, do meio lá para trás, e passo a minha linha novamente. Você vê que quando você faz isso, ó, você criou aqui um pontinho falso. Por isso que eu pulo um ponto. Eu pulo um porque eu vou criar outro por cima dele, tá? Para ficar esse acabamento certinho aqui, ó. E aí é só vir aqui por trás, prender a linha e dar um nozinho, né? E passar ela por alguns pontos. E a base da nossa grama tá prontinha. Porque é importante a gente fazer a base antes de fazer o vaso, porque a gente vai embutir essa grama no vaso, tá? Quando chegar numa certa carreira do vaso, a gente vai embutir, então é importante que a grama já esteja pronta a base. A grama mesmo a gente depois vai fazer de acordo com a frutinha que a gente for colocar no nosso vasinho. Agora a gente vai começar a trabalhar no nosso vasinho. E para trabalhar no vasinho, escolhi aqui a cor macadâmia, que é esse rosa bem clarinho. Tô fazendo também com a agulha 2,5, tá? E eu começo aqui o meu vasinho com um anel mágico. Vou fazer aqui um anel mágico.
E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 5 pontos baixos. Então, eu venho aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Fecho aqui o meu anel mágico, pego o meu marcador, vou colocar ele aqui. E aí, para a segunda carreira, eu vou fazer um aumento em cada ponto de base. Então, se eu fiz 5 pontos, eu vou fazer 5 aumentos. Vou colocar minha agulha aqui no primeiro ponto e já vou aproveitar também e esconder essa linha aqui que sobrou do anel mágico. Então, eu faço um ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, fiz um aumento. Venho aqui no segundo, 2 pontos novamente, para ter o segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. E aqui eu já vou cortar esse fio. E faço no último ponto o quinto aumento. Então, eu finalizo essa carreira número 2 com 10 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira número 3, aonde eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 5 vezes. Então, eu faço um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento e no último um ponto baixo e um aumento. Finalizei aqui a carreira número 3 com 15 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4, onde eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento também por 5 vezes. Então, eu faço um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. E aí eu repito esse padrão de 2 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. E o último aqui, 1, 2, 1, 2. Terminei a carreira número 4 com 20 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 5, onde eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento também por 5 vezes. 1, 2, 3, um aumento. Repito esse padrão até o final da carreira. E 1, 2, 3, e o último aumento aqui no último ponto da nossa carreira. Eu terminei aqui a carreira número 5 com 25 pontos baixos. E agora eu vou fazer a última carreira de aumentos aqui da base, que é a carreira número 6, aonde eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento também por 5 vezes. Então, a gente vai começar aqui.
Um, dois, três, quatro. Faço um aumento e sigo trabalhando nesse padrão até o final da carreira. Três, quatro, e no último ponto, um aumento. Então, eu finalizo essa carreira número 6 com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a carreira número 7 com ponto sobre ponto. Só que a gente vai trabalhar só no BLO, ou seja, só na alcinha de trás do nosso trabalho. Então, lembrando que o ponto ele tem duas alcinhas. A da primeira é o FLO, que é de front, e a de trás é o BLO, que é de back, tá? Então, vamos trabalhar só na de trás. 30 pontos baixos, ponto sobre ponto. Terminei aqui a carreira número 7 com 30 pontos baixos. E agora eu vou começar a subir o meu vasinho. Para que esse vasinho fique com uma base bem firme, bem legal, eu vou usar aqui uma basezinha acrílica e vou encaixar essa basezinha acrílica aqui no meu crochê. Dessa maneira aqui. Se você não tiver facilidade de achar a basezinha acrílica, não tem problema, tá? Você pega aqui, ó, a parte dele, que já a base tá pronta, antes mesmo de fazer de subir aqui, a gente pode tirar o molde. A hora que você tirar a basezinha redonda, você tira o molde numa tampa de plástico qualquer que você tiver, você tira o molde, recorta e depois prende aqui dentro, cola aqui dentro, tá? Eu vou colocar aqui, eu gosto muito de usar essas fitinhas dupla face, eu acho bem prático. Porque que acontece? Se você deixar essa base solta, conforme você vai trabalhando no seu crochê, ela vai se mexendo. Então eu uso essa basezinha aqui, você pode usar um pinguinho de cola também, fica ao seu critério. Eu gosto dessa dupla face aqui, que eu tenho ela aqui e é fácil para eu trabalhar. Porque aí você encaixa aqui, ó, no seu crochê. Desse jeitinho. E como você colocou ou um pouco de cola ou essa fitinha dupla face, ela não vai ficar se mexendo, ó. E a basezinha vai ficar retinha, tá vendo aqui, ó? Fica planinha, tá? E aí, a hora que você colocar o vasinho em qualquer lugar, ela fica retinha. Não vai ficar. Se você coloca o enchimento sem colocar nada no fundo, ela deforma. Conforme você põe o enchimento, deforma e fica um abauladinho aqui assim, ó. Aí o vasinho fica bambeando para lá e para cá. A hora que você coloca qualquer pecinha que você tiver aí. Se você for usar papelão, eu aconselho não usar papelão escuro, usa um papel mais grosso, mais branco, tá? Porque se por acaso molhar o papelão, aquele papelão escuro, ele mancha o seu crochê, tá bom? Então, se você for usar alguma coisa de papel, procure usar papel claro. Uma cartolina, pode ser uns 3 disquinhos de cartolina, você cola um no outro e ele fica firme também. Aqui, ó, essa minha base de acrílico, ela tem 4 centímetros. Mas garante quando você faz a base e mede, tá? Porque dá diferença de pontos entre o meu ponto e o seu. Às vezes o meu ponto é mais apertado, o seu é mais folgadinho. Então, não necessariamente vai ter 4 certinho, tá? Isso aqui é a referência, o meu tem 4 centímetros. Então, vamos dar continuidade aqui no nosso vasinho. E agora a gente vai fazer a carreira número 8, onde a gente vai fazer 9 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, vou começar aqui, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, faço um aumento e repito esse padrão por mais 2 vezes. Oito, 9 e faço um aumento. Então, eu termino aqui a carreira número 8 com 33 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 9, também com 33 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui no meu e volto para a gente continuar. Eu terminei aqui minha carreira número 9 com 33 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 10, aonde eu vou fazer 10 pontos baixos e um aumento também por 3 vezes. Então, começo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, faço um aumento e repito esse padrão mais 2 vezes. Nove, 10 e no meu último ponto, meu último aumento. Então, eu termino aqui a carreira número 10 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 11, também com 36 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer o meu aqui e volto para a gente continuar. Terminei aqui a minha carreira número 11 com 36 pontos baixos. E agora nós vamos fazer a carreira número 12, onde nós vamos fazer 11 pontos baixos e um aumento também por 3 vezes. Então, eu começo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, faço um aumento e repito esse padrão mais 2 vezes. Nove, 10, 11 e no meu último ponto, meu último aumento. Finalizei aqui a carreira número 12 com 39 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 13 com 39 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer o meu aqui e já volto para a gente dar continuidade. Terminei aqui a carreira número 13 com 39 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 14, que vai ser a última carreira de aumentos, tá? Vou fazer aqui 12 pontos baixos e um aumento também por 3 vezes. Então, eu começo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faço um aumento e repito esse padrão por mais 2 vezes.
10, 11, 12 e o último aumento no último ponto. Então, eu terminei aqui essa carreira número 14 com 42 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 15, onde eu vou fazer 42 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente continuar. Terminei aqui a carreira número 15 com 42 pontos baixos. E agora a gente vai fazer a união do vasinho com a grama. Eu gosto muito de usar fitinhas de papel dentro do vasinho. Essa fitinha aqui eu cortei, ela tem 2,5 por 17. E como que a gente vai usar esse papel aqui no meu vaso? A intenção de usar o papel aqui, e lembra sempre de usar um papel branco, aqui eu estou usando é tipo um papel cartão, um papel um pouquinho mais grosso do que um papel sulfite, né? Um papel cartão. Eu vou dar uma enroladinha nele aqui, ó, para eu encaixar ele aqui dentro. Por que que eu gosto de usar esse papel aqui dentro? Para que o enchimento não fique saindo, para que o vasinho fique exatamente como a gente modelou ele, tá? Para que não fique estufando para fora o vasinho. Mas isso é de cada um, nem todo mundo usa, nem todo mundo vai gostar também, né, de usar dessa técnica, mas eu acho que fica bem certinho o vasinho, depois ele fica retinho. Como esse vasinho aqui não é um vasinho, se a gente não tivesse feito aumentos nele, ele encaixaria certinho o redondinho. Como a gente fez aumento, ele ficou um vasinho meio evasê, né? Olha. O papelzinho, na hora que você coloca aqui, ele vai ter essa tendência, na hora que você vai ajustando, e ele tem essa tendência de virar o biquinho ali para cima. E você corta aqui o que sobrar, tá? Por isso que a gente faz até um papel um pouquinho maior do que o tamanho. Então, você vai ajustando ele, o papel aí do seu agrado. E a hora que você chegar no tamanho que você viu que as paredes, né, ficaram retinhas, ó. Aí eu vou colocar ali um pedacinho de durex para prender esse papel, para ele não ficar sambando aqui dentro. E vou cortar essa ponta aqui, ó, cuidado para não cortar o seu crochê, tá? Vou cortar essa ponta que ficou para fora aqui. Mais um pedacinho aqui. Para ele ajudar a deixar a parede retinha, tá? É só um truquezinho. Então, agora eu vou fazer pontos baixos, ponto sobre ponto, 42 pontos baixos nessa carreira número 16. Vou unir o vasinho com a grama. Lembra de deixar essa parte onde a gente vê os FLOs aqui para cima. E aí você encaixou aqui no vasinho, encaixa num ponto qualquer, tá? Aqui na grama. E aí encaixou aqui nos dois, e a gente vai fazer o ponto baixo unindo esses dois, ó. Trabalhar normalmente aqui com o ponto baixo. E você vai trabalhar em toda a volta, deixando apenas um buraquinho para depois a gente colocar o enchimento. Eu vou deixar esse pedacinho aqui, essa abertura, para eu poder colocar o meu enchimento. Eu gosto muito de colocar enchimento com uma pinça, mas se você não tiver, dá para colocar com a bundinha da agulha também dá certo, tá? Quando você for colocar o enchimento aqui, ó, lembra de colocar o enchimento para dentro do papel que você colocou, né? Se você colocar para fora, se você colocar o enchimento aqui, ó, entre o papel e o vasinho, ele vai ficar, não vai adiantar, né, se ter colocado o papel, vai ficar deformado, tá? Então, vai colocando o seu enchimento aí, eu vou colocar aqui o meu também,
e volto pra gente finalizar o nosso vasinho. Já enchi aqui meu vasinho, ele tá bem firminho, tá? E agora a gente vai fechar esse pedacinho aqui que sobrou da minha abertura, né, que eu deixei para fazer o enchimento. Então agora eu fecho aqui esse restinho. O legal de fazer a graminha aqui já embutida é que depois você não precisa ficar costurando. Ela já tá certinha, com a quantidade de ponto, tudo direitinho. Então, vamos fechando aqui os últimos pontos. E aqui o último. Então, eu termino aqui essa carreira número 16, com 42 pontos baixos, e a graminha aqui já tá embutidinha no nosso vaso. Agora eu vou fazer aqui mais uma carreira, que é a carreira número 17, aonde eu vou fazer 42 pontos baixíssimos. Então, vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto, só que ponto baixíssimo. Vou fazendo aqui no meu e já volto pra gente finalizar esse vaso. Finalizei então aqui a carreira número 17 com 42 pontos baixíssimos. Agora eu vou subir 2 correntinhas e vou fazer para cada um dos pontos de base um ponto alto. O primeiro ponto alto eu vou fazer no próprio ponto que eu subi as correntinhas aqui, ó. E eu vou fazer aqui só no FLO, ou seja, só nessa correntinha, na alcinha aqui da frente do meu trabalho. Então, vou fazer meu primeiro ponto alto. Meu segundo ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada alcinha aqui, ó, só na alcinha da frente do meu trabalho. Com isso, a gente vai criar essa abinha aqui, ó, do nosso vaso. Eu vou fazer aqui no meu e já volto para a gente dar continuidade para finalizar o vasinho. Tô terminando aqui a carreira número 18, com os 42 pontos altos feitos só no FLO da carreira anterior. E agora, eu vou fazer a nossa última carreira, que é uma carreira só para dar um arremate aqui nessa aba e ela ficar bem bonita. Então, a gente vai começar a fazer pontos baixíssimos em toda a voltinha aqui da aba, tá? Serão ao todo 42 pontos baixíssimos também. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto, no meu primeiro ponto alto que eu fiz, ó. Não é nas duas correntes, tá? É no primeiro ponto alto que eu fiz. E faço o meu primeiro ponto baixíssimo. E vou dando a volta aqui, finalizando esse ponto baixíssimo em toda a volta dessa aba aqui do meu vasinho, para ficar um acabamento perfeito. Tô finalizando aqui os pontos baixíssimos da carreira 19. Mais um. A hora que eu finalizar, já vou cortar o meu fio. Posso puxar. E a gente vai fazer aquele nosso acabamento clássico com o ponto falso. Ó, para ficar mais fácil, você pode dar uma desvirada aqui, ó. Só para ficar mais fácil de você visualizar. Pula o primeiro, vem aqui no segundo, coloca a agulha daqui do vasinho lá para fora, puxa esse fio, coloca agora no meu último ponto
do meio lá para fora. Criei aqui esse ponto falso. E agora, como essa aba é virada para dentro, eu vou vir com a agulha aqui para dentro, ó. Para já dar um nozinho e esconder essa linha aqui para dentro dessa aba. Tá? Aperta bem. Cuidado para não repuxar o seu trabalho. Passa por alguns pontos. E a gente já pode cortar. E aí você desvira. E olha, ficou um acabamento bem perfeitinho, bem bonito para o seu vasinho. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer um detalhezinho aqui, ó, nessas alcinhas que ficaram aqui sobrando da carreira número 7. Vou vir aqui com a minha agulha. E agora eu tô colocando a agulha, ó, do topo do vaso lá para baixo. Vou puxar o meu fio, não vou prender ainda. Por quê? Porque eu vou dar pontos baixíssimos. Então, eu venho no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. E vou trabalhar com esses pontos baixíssimos em todas as alcinhas que sobraram aqui da carreira número 7. No total de 30 alcinhas. Estou chegando aqui no final, com os meus pontos baixíssimos, olha o detalhe que bonito que fica, tá? Vou puxar o meu fio, vou cortar, vou colocar aqui na minha agulha de tapeceiro e fazer o mesmo acabamento de ponto falso. Vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz. E, ó, você deixa preso aqui, ó, porque se você deixa muito folgado, a hora que você passar a linha aqui, ele vai ficar folgado, tá? Então, você prende esse fiozinho aqui, ó. Vou criar um ponto falso aqui, ó, entre um ponto e o outro. Ó. E esse ponto falso também ajuda a disfarçar o degrau das alcinhas, né? De quando a gente faz as alcinhas. Vou vir aqui com a minha agulha, trazer a linha aqui para junto dessa outra. Ó. Puxa de uma maneira que fique bem bonitinho. Aqui eu já posso dar um nozinho e esconder esse fio. Prontinho. Nosso vasinho tá prontinho para plantar. Para começar o nosso moranguinho, eu peguei aqui a linha vermelha, essa aqui é a vermelha círculo, e peguei a agulha 2,5 milímetros, tá? Então, a gente vai começar o nosso moranguinho aqui com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar bem esse anel mágico. E a partir daqui, já vou trabalhar com um marcador. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, ou seja, para cada um desses pontos de base aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos, né? Então, eu vou colocar a minha agulha aqui no primeiro ponto que eu fiz a primeira carreira. Vou pegar esse fio aqui que eu fechei o anel mágico e já vou esconder ele junto. E aqui esse pontinho é um pouquinho mais difícil, que ele é mais apertadinho, mas depois fica mais fácil. Vou fazer um e vou fazer 2. Então, eu fiz aqui um aumento no primeiro ponto da minha segunda carreira. Continuo fazendo aumentos por todos esses pontos que eu tenho aqui. Então, serão no total de 6 aumentos.
fiz 2, fiz no terceiro, no quarto, no quinto, e antes de fazer no sexto, eu já vou cortar esse fiozinho aqui do anel mágico, que eu já embuti ele o suficiente. E faço aqui meu último aumento dessa carreira. Então, eu termino essa carreira número 2 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 3, aonde eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, eu faço um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. E repito esse padrão até o final da carreira. E no último par aqui, um ponto baixo e um aumento. Eu termino aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4 também com 18 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, eu vou começar aqui, olha, 1, 2, 16, 17 e 18. Então, eu termino a carreira número 4 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 5, aonde eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, eu faço 1, 2, faço um aumento e sigo fazendo 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E o último aqui, 1, 2 e um aumento. Finalizei aqui a carreira número 5 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 6, aonde também eu vou fazer 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou começar aqui. 1, 2, 3, 23 e 24. Então, eu terminei aqui a carreira número 6 com 24 pontos baixos e agora eu vou fazer a carreira número 7, aonde eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, faço um aumento e repito esse padrão até o final da carreira. Um, 2, 3 e o último aumento aqui no último ponto da carreira. Finalizei aqui a carreira número 7 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer das carreiras 8 até a 12, então 8, 9, 10, 11, 12, 5 carreiras com 30 pontos baixos, ponto sobre ponto.
Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente continuar. Eu terminei aqui a carreira número 12, com 30 pontos baixos. E agora é a hora da gente colocar os olhos, tá? Então, eu vou colocar os olhos entre as carreiras 9 e 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa aqui é a 10ª. Entre a 9 e a 10, eu vou colocar um olho. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou colocar o outro olho, tá? Então, ficaram, ó. 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6 pontos entre eles. Vou pegar meu primeiro olho, vou tirar o alfinete aqui e vou colocar o olhinho no lugar. O segundo olho, tiro o alfinete e coloco o olhinho no lugar, desta maneira, tá? Venho aqui por dentro e coloco a trava. Prontinho. Você pode também queimar aqui a pontinha do seu olho, tá? Se você for dar essa peça para alguma criança, eu recomendo você queimar a pontinha para que ele não escorregue mais, né? A trava, ela é muito difícil de tirar, tá? Uma vez que você coloca, ela é muito, muito difícil. Geralmente a gente estraga a peça e não tira a trava. Mas para ter certeza que não vai acontecer, se você for dar para uma criança, queima aqui a pontinha, você põe fogo aqui, com um fósforo, um isqueiro, você vem com a ponta da tesoura e bate, tá? E aí ela fica achatadinha e não sai mais de jeito nenhum. Então, muito bem. Agora que eu coloquei já os meus olhos, eu vou continuar aqui para finalizar esse moranguinho. E a próxima carreira que a gente vai fazer é a carreira número 13, aonde a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, eu faço 1, 2, 3 e faço uma diminuição invisível. A diminuição invisível, eu pego as 2 alcinhas da frente dos 2 próximos pontos e fecho num ponto baixo. Tá? Então, vou repetir. 1, 2, 3, uma diminuição invisível. E vou trabalhando assim até o final da carreira. Um, 2, 3 e a última diminuição. Então, eu termino essa carreira número 13 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 14, aonde eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 8 vezes. Então, eu faço um ponto baixo e uma diminuição. E sigo esse padrão por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu termino aqui essa carreira número 14 com 16 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a última carreira de diminuições, que é a carreira número 15, aonde eu vou fazer 8 diminuições. Uma, duas, sete, e aqui a última, a 8.
Vou tirar meu marcador e já vou cortar um pedaço grande aqui para fazer o arremate final. E agora a gente vai aproveitar e vai encher esse morango antes da gente fechar ele, né? Para encher o morango, peguei aqui um pouco de fibra. E o segredo de encher o morango legal é ir colocando fibra aos poucos, tá? Não precisa colocar tudo de uma vez. Eu vou com a ajuda de uma pinça, e você pode fazer, se você não tiver, né, a pinça, você pode fazer com a própria bundinha aqui, ó, da agulha, ó. Você vai enchendo o seu morango aos poucos, tá? Não precisa colocar todo o enchimento de uma vez, não. Porque quando você coloca o enchimento aos poucos, você consegue modelar melhor a sua peça. Que aí você vai com a própria... Aqui, ó, você vai sentindo onde está sem enchimento ainda, onde tem bastante enchimento, aonde já está bom, né? E aonde precisa colocar mais, tá? Vou acabar de colocar o meu aqui e já volto para a gente finalizar. Acabei de encher aqui o meu moranguinho. E agora eu vou colocar aqui o meu fio na agulha de tapeceiro e vou finalizar ele com um anel mágico invertido. E como que a gente vai fazer? A gente vai passar a agulha só pelas alcinhas de fora dos 8 pontos que ficaram aqui no final. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último aqui, 8. Vou puxar bem para fechar. Ó. Quando você for encher, certifica que tá bem firme aqui também, tá? Na voltinha. Às vezes a gente enche e ele fica mais firme aqui no meio e a gente esquece um pouquinho aqui da cabecinha dele. Mas é importante que você deixe assim, bem preenchidinho, para ficar o formatinho legal do nosso morango, tá? Bom, fechei lá o anel mágico bem, ó. Tá bem fechadinho. Vou vir aqui num pontinho do lado, vou dar um nozinho, e aí já posso passar esse fio aqui para qualquer outro ponto para esconder esse fio. E já posso passar o fio aqui para o outro lado para poder cortar esse fio. Vou passar aqui mais alguns pontos. Vou cortar esse fio. Vou reservar meu moranguinho aqui, que agora a gente vai fazer aqui a folhinha dele. Para fazer a folhinha dele, eu peguei esse verdinho claro, que é o mint. Tô usando a agulha 2,5 também. Vou começar a folhinha também por um anel mágico. Vou vir aqui, ó, vou fazer no anel mágico, vou prender o meu fio. Daqui eu vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vou voltar nessas correntinhas a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixo, um ponto meio alto no seguinte, um ponto alto no seguinte e repito um ponto meio alto. Venho aqui dentro do meu anel mágico e fecho com um ponto baixíssimo. Vou repetir. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Na segunda corrente depois do ponto, faço um ponto baixo. Na sequência, um ponto meio alto. Como é o meio alto? Dou uma laçada na agulha, coloco a agulha no ponto, puxo a laçada. A hora que eu ficar com 3 laçadas na agulha, eu finalizo o ponto. Um ponto alto, que eu também dou uma laçada na agulha, coloco a agulha dentro do ponto, puxo a laçada. Também fico com 3 laçadas na agulha, só que agora eu tiro de 2 em 2. Esse é o ponto alto. E repito um ponto meio alto.
aqui na última corrente. Fecho com um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Vou repetir esse padrão mais 3 vezes, que eu quero no total de 5 folhinhas dessa, tá? Finalizei as 5 folhinhas. Agora eu vou fazer mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vou voltar fazendo 4 pontos baixíssimos. Faço aqui 1, 2, 3 e 4. Faço um ponto baixíssimo dentro do anel mágico e já posso puxar o fio para cortar. Deixa um fiozinho grande, pode puxar. E agora a gente vai puxar aqui, ó, o fio do anel mágico também. Esse fio aqui, ó, que eu acabei de trabalhar nele, eu vou colocar na minha agulha de tapeceiro. E vou passar ele por dentro do furinho aqui do anel mágico, ó. Eu fechei bem, né, o anel mágico. E eu vou passar ele aqui por dentro. Por quê? Porque eu quero que esse daqui fique como se fosse o caulezinho do morango, ó. Então, eu vou puxar ele bem aqui para ele ficar em pezinho, tá? E agora eu já venho aqui pelo lado de dentro, já posso dar um nozinho nos 2 fios. Esse fio maior eu vou deixar ele aqui, esse menor eu já vou passar ele por dentro de alguns outros fios para poder cortar. Eu já fiz o nó nele aqui, eu nem vou fazer nó de novo, mas vou passar ele por dentro de alguns outros fios e já vou cortar. Volto com meu fio na minha agulha de tapeceiro. E agora eu vou posicionar ele aqui no meu morango, olha, bem em cima do meu anel mágico, tá? Vou vir aqui, ó, o anel mágico tá aqui. Vou vir aqui nesses pontinhos do lado do anel mágico e vou dar um pontinho aqui, ó. Para deixar bem presinho essas folhinhas. Eu vou usar cola para colar essas folhinhas, mas eu gosto, antes de colar, eu gosto de fazer esse arremate com o fio, para que ele não escape depois. Aí você vai pegando aqui, ó, pega 2 fiozinhos aqui por dentro, passa aqui do lado do anel mágico. Ó, eu tô colocando a agulha onde eu saí e saindo um pouquinho num outro pontinho mais para frente. Ops. Aqui. De novo, pega 2 pontinhos aqui, mais para frente. Vou colocar o fio aqui aonde eu saí e passo mais para frente. E a última vez agora, vou pegar 2 pontinhos ali na folhinha. Vou pôr onde eu saí e saio lá onde eu entrei no começo. Ó. E aqui eu já vou dar um nozinho para deixar bem preso. Pode pegar um ponto ou outro também, dar mais um nozinho, para certificar de que não vai, essas folhinhas não vão sair daqui.
passa por um pontinho, já pode cortar. E agora, eu vou passar cola aqui, para ficar bem certinho. Tô usando aqui cola de tecido, vou passar em cada folhinha, vou esticar aqui no meu moranguinho. Ó, cuidado aqui para não passar cola demais. E vou alfinetar. Esperar secar. Faço isso com as 5 folhinhas, tá? Prontinho. Agora que nosso moranguinho tá feito, a gente vai trabalhar na decoração dele. Primeiro eu vou fazer aqui a boquinha dele. Para isso, eu peguei uma linha preta, e eu peguei uma linha preta da mesma espessura de linha que eu tô usando aqui, tá? Não peguei linha diferente, não. Porque eu quero que essa boca fique bem marcada. Então, eu não peguei linha fina, não. Quero grossinha mesmo. Vou entrar aqui num ponto qualquer do meu crochê e vou sair aqui, ó, do lado embaixo do olho. Vou puxar esse fio, eu pulo um ponto, no segundo eu coloco e já saio lá de novo para fazer um nozinho ali, arrematar. O segredo aqui é quando você puxar aqui, ó, vou até tirar da agulha, você puxar devagarzinho para que forme, você consiga dar esse formatinho aqui da boca dele. Aí o que que eu vou fazer? Vou colocar um pinguinho de cola aqui na carreira de baixo, ó. E é bem pouquinha mesmo. E vou baixar essa boquinha lá na carreirinha de baixo. Dessa maneira aqui. E aí eu vou colocar um alfinete para esperar secar e garantir que essa boquinha vai ficar nesse formato aqui. Aqui com esse pedacinho do fio você já pode dar um nozinho e esconder esse fio. A hora que você cortar, se ficar essas pontinhas aqui, ó, você passa a agulha por dentro da frutinha aqui, ó, e você vai arrumando até a linha entrar no seu crochê e não aparecer mais aqui. Fica desse jeitinho. Agora, a gente vai fazer as pintinhas que tem no moranguinho. Para isso, eu peguei aqui uma linha rosa bem clarinha, essa aqui é a macadâmia. Você pode usar o branquinho também, fica bom. E aqui é da decoração de cada um, do gosto de cada um. Eu vou colocar a minha agulha aqui por um ponto qualquer. E vou ficar passando ela, assim, na vertical, um ponto para cima. Aí eu saio em outro lugar. Ó, fica uma pintinha. Aí eu saio em outro lugar, um ponto para baixo. E você vai fazendo isso de acordo com o seu gosto, tá? Isso aqui não tem um padrão certo, são as pintinhas do morango, né? E aí você coloca conforme você gosta, conforme você acha bonitinho. Prontinho, ó. Fiz as pintinhas do nosso morango. Agora, vou fazer as bochechinhas dele. Para fazer a bochechinha dele, eu peguei aqui a linha Cleia Mil, que é essa linha bem mais fininha, porque eu quero fazer uma bochechinha bem delicada, tá? E com a agulha 1,8, eu vou fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou fazer 8 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou fechar bem esse meu anel mágico. Vou lá no primeiro ponto que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa maneira, tá? Vou cortar aqui a minha linha, ajustar o fio. E esse fio aqui que eu acabei com ele, eu vou levar lá para trás. E como eu vou colar essa bochecha, eu não vou me preocupar de ficar fazendo arremate aqui atrás, não. Porque na hora que eu colar, a própria cola já arremata esses fios. Se você quiser costurar a bochecha no moranguinho, também pode ficar ótimo também, tá? No meu caso aqui, eu vou colar. Faz outra bochechinha igualzinha a essa. Acabei as bochechinhas, chegou a hora de colar. Vou pegar aqui o alfinete. E aonde eu vou colar? Eu vou colar a bochechinha aqui, ó, na fileira de baixo do olho, meio que do ladinho aqui do olho, ó. Eu venho e ponho a cola. Pode pôr a cola direto na peça. E vou colar essa bochechinha aqui. Vou colocar um alfinete aqui, ó, para esperar colar. Tá? Mesma coisa aqui do outro lado. E prontinho. Nosso moranguinho tá prontinho para plantar no nosso vaso. Só esperar ele secar para tirar os alfinetes. Bom, agora chegou o momento de fazer o resto da grama aqui no nosso vasinho. Porque a gente vai querer colocar o nosso morango aqui e querer que ele fique envolto de grama, né? Então, como que a gente vai fazer? Vou pegar um alfinete, vou vir aqui, ó, aonde começa essas alcinhas de fora da minha grama aqui, ó. Então, eu vou começar a grama por aqui, por fora, tá? Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, na mesma direção. Na mesma direção que eu comecei a grama, eu vou contando e coloco um alfinete, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar todas essas alcinhas aqui, ó, até o alfinete. Por que que eu não vou trabalhar até o fim? Porque eu quero que o meu morango, ele encaixe por dentro da grama. Como se estivesse nascendo de dentro da grama, tá? E a grama a gente vai fazer da seguinte maneira. Vou pegar aqui o meu fio verdinho, que eu comecei já, né, que é parte da grama. E vou colocar minha agulha, ó, de fora, lá para dentro, aqui na primeira alcinha, deixa marcado o alfinete lá. E vou prender minha linha. E agora, vai dar a volta fazendo 3 correntes. Então, 1, 2 e 3. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo e 3 correntes. 1, 2, 3. Na próxima, um ponto baixo e 3 correntes. 1, 2, 3. E vou fazer esse trabalho de um ponto baixo e 3 correntes até chegar aqui nesse alfinete. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente continuar. Cheguei aqui aonde eu deixei o alfinete,
Eu vou cortar o meu fio, mas eu vou deixar um fio longo que eu vou costurar o morango aqui, tá? Então eu vou cortar, vou deixar um fio longo, vou puxar aqui, ó. O meu fio, vou tirar o alfinete. E agora eu vou costurar o meu morango aqui. Aqui é a parte de trás, né, da onde está o fio, é a parte de trás. E eu vou posicionar meu morango bem aqui no meio, ó, dessa maneira. E eu quero ele meio deitadinho assim. Você pode deixar ele em pé, também fica muito bonitinho. Ou você pode também deixar ele mais deitadinho. Eu vou deixar ele aqui mais deitadinho. Vou pegar esse meu fio e vou colocar numa agulha de tapeceiro. Ele saiu bem aqui, ó, onde estava o alfinete. Eu vou trazer ele aqui um pouquinho mais para o centro, para eu começar a costurar o meu morango aqui, tá? Você pode costurar, você pode colar também. Posiciona o morango da maneira que você quer. E você começa a pegar no morango, dá um ponto no morango, passa a agulha, né, por dentro do morango, dessa maneira. E por dentro da grama. Como eu quero ele deitadinho, eu vou fazendo aqui a volta no meu morango, de maneira que ele fique aqui na posição que eu quero que ele fique. Então, eu vou pegando um ponto no morango, um ponto no vasinho. E vou fazendo isso até o meu morango ficar bem firme. Tô dando aqui os últimos pontinhos já, que eu dei a volta, a hora que o morango ficou bem firme e na posição que eu quero, já tá legal. Ó, já não sai mais, tá na posição que eu quero. E agora é só passar ele lá para trás, encontrar aquele fio, essa outra pedaço de fio verde aqui, olha, esse outro pedaço, e fazer o arremate. Prontinho. Agora você ajeita aqui a graminha de maneira que o morango pareça que está saindo de dentro dele, né? De dentro do vaso. E tá prontinho o nosso vasinho com plantação de morango. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!